Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Florescendo com Ele, em espírito, alma e corpo. E eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês hoje. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que esse vídeo, ele não é específico somente para cristãos, mas também para todo aquele que busca cura emocional profunda, tem problema em relacionamentos, tem problema de algumas emoções que não consegue resolver, não consegue curar por muito tempo. E esse é vídeo para você. O mundo de hoje precisa de cura emocional. E eu não falo isso só pelas coisas que nós vemos nas ruas, a violência, os maus tratos, o caos que está lá fora, mas principalmente dentro das casas, as famílias enfrentam problemas uns com os outros, brigas, violência, abusos. E hoje eu assisti um vídeo que impactou muito a minha vida. Eu já estou na jornada de cura emocional já faz muito tempo, e hoje eu senti que esse vídeo ministrou no meu coração de uma forma poderosa. E eu senti de Deus de compartilhar isso com vocês, porque eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para vocês também, vai ser de grande cura, muita libertação. E eu não me aguentei, eu até pensei, vou gravar outro dia, né? Porque hoje já tá um pouco tarde, mas eu disse não, eu não conseguia segurar, e também eu não queria que passasse essa emoção que eu tô sentindo, essa unção que eu tô sentindo, na verdade, nesse momento. E agora um porém para aqueles que têm entregado a sua vida a Jesus. No momento que nós damos a nossa vida a Jesus, isso não significa que os nossos traumas passados, principalmente os traumas de infância, eles são apagados da nossa vida. No momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, os nossos pecados são automaticamente perdoados, mas aquilo que a gente sofreu quando era pequeno, quando era na infância principalmente, continua ali marcado no nosso coração. E é por isso que a gente precisa, né, curar da intervenção de Deus para nos ajudar nesse processo. E o que eu quero compartilhar hoje foi um vídeo que eu vi de um pastor aqui dos Estados Unidos, e eu resolvi traduzir, e eu vou contar a história dele, a história que ele contou, né? E como, o que ele tem no processo que ele foi curado. E tem muita informação valiosa que nós podemos usar na nossa própria vida. Eu vou fazer exatamente o mesmo script, a mesma fala dele, só que eu vou estar falando, e depois no final eu vou estar fazendo uma oração, uma ministração, que é exatamente a ministração que o Espírito Santo usou a vida dele para fazer, porque eu creio que é bastante poderoso. E depois outros dias nós podemos falar mais, mas hoje em específico eu traduzi exatamente aquilo que ele compartilhou no website dele. Quando tinha 19 anos, dei minha vida a Jesus, mas tudo que aconteceu comigo quando menino não foi embora direto. Desde aquele momento até hoje, com 61 anos, ainda estou sendo curado. Então vou fazer algo que nunca fiz. O Espírito Santo começou a falar comigo durante o louvor, e é isso que vou compartilhar com vocês. Alguns traumas que aconteceram comigo quando criança afetaram o meu casamento, e eu sinto que há muitos de vocês aqui que têm tremendos problemas no casamento ou sua vida diária, para os que não são casados, por causa de um trauma de infância que nunca foi curado. E vamos pedir ao Senhor para curá-lo hoje. O que estou prestes a compartilhar com vocês, eu compartilhei com Debbie, minha esposa, pela primeira vez há 5 anos atrás. Até então, ela não sabia tudo sobre o meu passado. Eu já compartilhei com vocês que antes eu era extremamente imoral, drogas, álcool. Eu dei a minha vida a Jesus depois de 9 meses de nos casar. Pensei que tinha sido salvo naquele momento. Fiz um compromisso de infância aos 8 anos, fiz mais outro aos 12 e aos 15 anos.
3 vezes deveria ter sido suficiente, mas você sabe, eu não entreguei minha vida a Cristo até aos 19 anos. Depois, Deus começou a trabalhar na minha vida muito rapidamente e comecei a pregar e logo estava pregando em grandes locais e eu tinha 20, 21, 22 anos. Foi então que aprendi sobre curas internas, que trouxeram uma cura tremenda em minha vida. Depois aprendi sobre libertação, que trouxe uma tremenda liberdade. Aprendi sobre o batismo no Espírito Santo, comecei a aprender coisas e comecei a crescer no Senhor. Mas houve uma parte da minha vida em que eu tinha coisas que eu nem tinha lembranças. Cerca de 7 anos atrás, liguei para um pastor amigo meu e disse que precisava que ele me apresentasse ao Dr. Henry Cloud, que é um psicólogo cristão muito conhecido nos Estados Unidos. Eu contatei o Henry e disse que sentia que precisava falar com alguém e nem sabia o porquê, que eu tinha muito sucesso naquilo que Deus me chamou para fazer, mas ainda assim estava muito inseguro, muito instável emocionalmente. Muitas vezes eu só queria falar com ele porque sinto que às vezes você pode olhar para alguém que vê na plataforma e pensar que ele tem tudo sob controle, que eles nunca tiveram problemas ou que todos os seus problemas desapareceram quando foi salvo, e não é bem assim. Então foi quando que há 7 anos eu estava falando com os mais velhos da igreja que eu precisava de uma ajuda de um profissional. Henry, o psicólogo, me ligou e começamos a conversar. Em cerca de 30 minutos ele me disse que o Espírito Santo acabara de falar com ele para que ele reservasse um tempo na sua agenda e começamos a nos reunir 4 vezes por ano durante um dia inteiro. Passaram-se 2 anos desses encontros e o Henry me disse: quero falar sobre algo hoje que vai ser difícil para você falar sobre isso. E então eu disse: ok. Ele disse: eu quero que você fale sobre o abuso que você sofreu dos 3 aos 10 anos de idade. Eu fui inundado com essas memórias que eu não tinha há 35, 40 anos naquela época. Eu empurrei algumas tão profundamente e estou compartilhando porque durante o culto o Espírito Santo disse para mim que há casais literalmente aqui à beira do divórcio ou com problemas no seu casamento. Eu mesmo não acreditava que meu casamento com a Deb duraria, porque eu achava que se ela realmente soubesse o quanto eu estava confuso, ela poderia ir embora. Minha mãe, quando tinha 16 anos, seu pai fora assassinado. Ela só conseguiu falar sobre isso 63 anos depois, quer dizer, quando ela tinha 79 anos. Ele levou 4 tiros no peito. O pai dela foi encontrado no quintal da casa com 4 tiros e colocaram blocos de gelo em cima dele. Nenhuma criança deveria ter visto isso e passar por essa situação. Mas naquela época não havia conselheiros escolares, não haviam igrejas que falassem sobre cura interior ou o batismo no Espírito Santo ou o poder do Espírito Santo. Estou falando com alguns de vocês e porque vocês tiveram algum trauma que está afetando seu casamento, estou lhe dizendo que o Espírito Santo vai curá-lo hoje. Ninguém ajudou minha mãe a superar o trauma dela. A mãe da minha mãe, que é a minha avó, a teve com 42 anos e seus outros filhos já estavam na faixa de 20 anos e ela não queria ter outro filho. Minha mãe sabia que ela não era desejada. Minha avó mostraria bondade para com esses outros filhos, mas não para com minha mãe. Sendo assim, minha mãe não se relacionou com a mãe dela nos primeiros 5 anos de vida. E isso é muito importante, que a criança se relacione com a mãe. E desta forma, minha mãe não sabia como se relacionar comigo e nem com a minha irmã. Ela também tinha medo de que se ela se ligasse a nós, que de alguma forma seríamos tirados dela, como seu pai foi. E ela passou por um momento muito difícil. Meu nome é Robert.
e esse nome foi dado em homenagem ao meu avô que foi assassinado. Ele era um pregador leigo, ele fundou a Igreja Batista Central em Eldorado, Arkansas, que ainda existe. Então fui nomeado Robert para continuar o ministério que ele morreu antes que pudesse terminar. Mas porque meu nome era Robert e recebi o nome do pai dela, ela sentia como se o único que a amava a tivesse deixado. Ela não sabia como lidar com isso e sentimentos em relação a mim se transformaram em abuso. Em uma ocasião, eu estava em um retiro e eles disseram para orar sozinho por 24 horas, não falar com ninguém, e fiquei perguntando ao Senhor onde está a raiz dessa rejeição na minha vida. Eu espero que todos me rejeitem e por isso rejeito as pessoas mesmo que elas possam me rejeitar. E o Senhor me mostrou uma cena onde estávamos em Austin, no Texas, e eu tinha cerca de 3 anos. E eu não sei quantas lembranças você tem de quando você tinha 3 anos. Eu nunca tive uma lembrança antes, mas vi claramente que minha mãe e meu pai estavam na cozinha preparando a refeição e eu entrei e perguntei para minha mãe por que meu nome é Robert. E ela disse que o pai dela se chamava Robert e eu perguntei onde o teu pai está? E ela bateu a tampa da panela e disse que ele havia nos deixado e saiu furiosa da cozinha. E eu vi que o Espírito Santo havia trazido essa memória na minha mente. Então, no mesmo momento, liguei para o meu pai, depois disso, e perguntei: papai, você se lembra de alguma vez na minha infância quando perguntei por que meu nome era Robert? E ele disse: ah, sim, eu lembro disso muito claramente. E eu disse: bem, conte-me sobre isso. E ele me contou exatamente o que eu vi na visão que o Espírito Santo me deu. E eu perguntei a meu pai: como você se lembra disso tão claramente? E ele disse: porque sua mãe passou uma temporada muito difícil depois disso. Isso trouxe de volta uma lembrança de que o pai dela tinha sido assassinado e ela simplesmente não conseguia falar sobre isso. Quando conversei com ela, quando ela tinha 79 anos de idade, sobre isso, lembro que ela passou 63 anos sem falar sobre o assunto. E na semana anterior a esse momento, ela tinha ido a um serviço memorial, né? Alguém tinha morrido da família e seu primo estava lá. E ela e seu primo sentaram e conversaram por 3 horas sobre o dia em que seu pai foi assassinado. E foi a primeira vez que ela falou sobre isso em 63 anos. Então o Senhor a estava preparando para quando eu na próxima semana ligasse para ela, e eu perguntei se eu poderia contar isso à congregação. E ela disse sim, e me contou sobre essa conversa que teve com seu primo. Então ela obteve alguma cura interior, porque ela finalmente conseguiu falar com alguém sobre o ocorrido. Então, durante aquela época da minha vida, quando eu era criança, porque minha mãe não sabia como se relacionar, ela não se relacionava com a mãe dela, consequentemente ela não sabia como se relacionar conosco. E por causa do meu nome ser o mesmo nome do pai dela, houve muitos abusos naquela época e havia muita raiva. Minha irmã, e eu não faço isso para envergonhá-la, ela é bem aberta quanto a isso, mas ela já foi casada e divorciada 5 vezes. Ela passou por muitos aconselhamentos. Eu também passei por muitos aconselhamentos e por causa do batismo do Espírito Santo e da libertação recebida, tive muita liberdade para fazer o que Deus me chamou para fazer. Mas 5 anos atrás, o Harry, o psicólogo, me disse: Robert, já estamos nos encontrando há 2 anos e nunca você me contou uma lembrança de quando você tinha 3 anos de idade até os 10. E ele disse: eu quero que você me conte sobre o abuso que você recebeu de sua mãe. Foi apenas uma palavra de conhecimento que o Espírito Santo havia lhe dado e todas essas memórias voltaram à tona para mim. E então, pela primeira vez, eu falei sobre isso. Ele disse: eu sei que é difícil falar sobre isso. Nós conversamos sobre isso a manhã toda e depois nos encontraríamos à tarde novamente. Então o Harry me disse: eu gostaria que a Debbie se encontrasse conosco essa tarde. E eu disse que não queria que ela estivesse conosco.
E ele disse: eu sei que você não quer, você precisa contar a ela sobre isso. Então, a minha esposa ouviu pela primeira vez há 5 anos atrás sobre o que ele sofreu. Minha mãe faleceu há 2 anos e ela teve 2 derrames e viveu 18 dias após esse ocorrido. Não sei o que aconteceu com esses 2 derrames, mas é quase que como se apagassem algumas memórias dela, e durante esses 18 dias minha mãe e eu conversamos como nunca havíamos conversado antes. Foi um presente de Deus. Ela me contou como ela não era desejada quando ela era uma criança. Ela me contou como sua mãe cuidava dos outros filhos e os amava, mas não a amava. Ela me disse que sabia que quando eu era criança ela não poderia me amar e ela me pediu meu perdão. Ela me disse que sabia que havia abusado de mim e novamente ela me pediu meu perdão. E por 18 dias eu vi como minha mãe poderia ter vivido diferente se ela pudesse ter sido libertada. Mas ela não conseguiu se libertar. Não havia ninguém que pudesse ajudá-la a processar o que tinha acontecido com o pai dela. Agora, eu nunca planejei compartilhar isso e não estou compartilhando detalhes com você porque não há razão para isso. Mas eu fui abusado verbalmente, fui abusado fisicamente e esse outro abuso não foi da parte de minha mãe, só quero deixar isso claro, mas fui abusado sexualmente quando criança. Então eu sei o que é ser abusado, eu sei o que é fazer o seu melhor, tentar viver para Deus, mas ao mesmo tempo você está passando pelo inferno por dentro. E hoje vocês serão curados. E o que estou prestes a lhes dizer vai chocá-los, mas muitos de vocês serão salvos hoje. Quando a minha mãe estava na 3ª série, sua professora da escola dominical compartilhou para toda a turma sobre o plano de salvação. E a professora disse: hoje todos vocês irão professar publicamente Cristo como seu Salvador. Bem, minha mãe teve que fazer isso porque toda a aula estava fazendo. Ela acreditou em Jesus a sua vida toda. Meu pai me contou depois, quando eu e minha irmã já tínhamos ido embora de casa, que minha mãe havia passado por mais algumas dificuldades. E um dia ela contou para ele que quando ela tinha uns 50 anos, ela disse: acho que não estou salva, porque nunca entreguei minha vida a Jesus. Porque na verdade ela achava que Jesus havia levado o pai dela. Isso é tudo que ela sabia. Foi o que o pastor na época disse para ela. O pastor disse que Jesus precisava do papai dela no céu. Então ele veio e o levou. E isso foi o que minha mãe ouviu. E na realidade, Jesus não levou o pai dela. Ele recebeu o pai dela quando o diabo o matou. Quando um homem bêbado atirou 4 vezes no peito dele. Sendo assim, ela não queria entregar sua vida a Jesus, menos a Jesus que na cabeça dela acreditava que ele havia levado seu pai. Só estou tentando dizer com isso que muitos de vocês passaram por algum trauma real em suas vidas. E é isso que há de errado com o seu casamento. Mas Deus vai curá-lo hoje. Alguns de vocês precisam entregar sua vida a Jesus. Alguns de vocês fizeram uma profissão de fé em Cristo na infância. Você foi batizado, mas agora você é um homem adulto e você está dando as ordens na sua vida. E só estou lhe contando isso porque eu te amo. Você não conhece Jesus, mas vai conhecê-lo hoje. Mas antes que você possa ser curado, você terá que dar a ele o controle da sua vida. E a razão pela qual você está no controle é porque alguém o controlou quando você era criança. Alguém bateu em você quando você era pequeno demais para revidar. Alguém tocou em você onde não deveria ter tocado quando você era pequeno demais para revidar. Alguém disse coisas ruins para você quando você era muito pequeno para responder qualquer coisa. Mas agora você cresceu e você tem controlado a sua vida. Porque você não queria nunca mais ser controlado por ninguém. Mas é importante dar o controle da sua vida para Jesus. Essa é a única maneira de você ser curado. Jesus é o único que pode te ajudar. Eu prometo e só quero que você saiba
que estive em uma jornada, que quando eu tinha 19 anos entreguei a minha vida a Jesus, mas tudo que aconteceu comigo quando menino não foi embora naquele momento. E eu estou sendo curado e tenho 61 anos e ainda estou sendo curado, e por isso quero fazer uma oração de cura interior por vocês. Pessoal, agora porém, agora quando eu estou fazendo a edição do vídeo, eu achei melhor eu separar o que ele falou sobre os traumas dele, e a oração eu vou separar em 2 vídeos para não ficar muito longo. Depois a oração eu sempre gosto de ter separado, porque aí você pode ouvir mais de uma vez para ser ministrado realmente pelo Senhor. Então, no próximo vídeo aí eu vou passar para a parte da oração que ele fez, tá bom? Vemos no próximo vídeo, na parte 2. Até logo!